Boa noite, Hare Krishna, tudo bem? Então, mais uma noite do Dharma. Então vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Sri Baladeva. Ele fala assim: queria ver uma análise sobre a legalização do aborto e das drogas. Sabemos que milhares de mulheres fazem abortos em clínicas clandestinas, correndo sérios riscos. Já as políticas públicas implantadas no Uruguai diminuíram bastante as guerras de quadrilhas. Então vamos lá. Vamos falar desses dois temas aí que não são temas simples, né? Bem, primeiro a gente vai falar sobre a questão da legalização das drogas, sobre a perspectiva dos Vedas. Antes da gente falar sobre a questão da legalização, a gente lembra o que os Vedas primeiro falam sobre drogas. Não a legalização do comércio, mas sobre drogas. Então a gente vai ver, né, assim, os Vedas explicando que nós estamos atualmente na era de Kali, a era das hipocrisias, das desavenças, e que essa era ela é capaz de afetar a nossa consciência, onde existem assim 5 coisas, né? Onde os 4 pilares do Dharma são quebrados e onde existe assim muito acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro, né? E esse dinheiro ele não é revestido em benefícios públicos. Então, onde tem essas coisas, a era de Kali ela consegue entrar e espalhar seus tentáculos, espalhar sua influência. Então, quais são os 4 pilares do Dharma e, assim, quais atividades tipicamente quebram eles, né? Os 4 pilares do Dharma são veracidade, e a trapaça, jogos de azar vão destruir esse pilar. Pureza, então a promiscuidade sexual vai destruir esse pilar. A não violência, a compaixão, e aí o consumo de carne vai destruir esse pilar. Violência de uma forma geral, mas assim, tipicamente o consumo de carne, né, vai destruir esse pilar. E também o pilar da austeridade. Então, a austeridade é a capacidade da gente assim, ter resiliência e fazer aquilo que é correto, independente daquilo não ser prazeroso para a gente, e evitar o que não é correto, apesar daquilo ser prazeroso, né? Então, assim, a intoxicação vai destruir esse pilar, né, da austeridade. Então, os Vedas vão falar que qualquer tipo de intoxicação não é a favor do Dharma, né? É uma atividade desfavorável, mesmo porque a intoxicação ela é uma atividade tipicamente sobre a influência de Tamaguna, o modo da ignorância, né? E o modo da ignorância, o que ele provoca na gente? Ele provoca letargia, ele provoca passividade. O modo da ignorância faz com que a nossa capacidade de discernir, de refletir, ela seja enfraquecida aqui com a nossa capacidade de fazer cálculos para o futuro, de fazer planejamentos, né? Tudo isso se esvai. E sobre a influência do modo da ignorância, o que acontece principalmente é que a gente perde assim, a inspiração, perde o propósito, né, de fazer algo maior da nossa vida que não seja algo imediatista. Então, quando a gente está sob a influência do modo da ignorância, inevitavelmente a gente vai cometer erros, né? Na verdade, viver nesse mundo significa cometer erros. Só que quando a gente assim está sob a influência do modo da ignorância, o que acontece é que a gente também não tem a disposição para consertar esses erros, né? Então, o modo quando a gente não consegue consertar os nossos erros, a gente vai assim, na verdade, acumulando frustrações. E aí, uma hora essas frustrações elas são tão grandes que a gente tem assim que ter uma atitude escapista, fugir dessas frustrações acumuladas, e aí a gente acaba muitas vezes apelando para a própria intoxicação, ou seja, para fugir da frustração que foi causada pelo próprio modo da ignorância. Muitas vezes a gente usa como expediente a intoxicação, que é uma atividade tipicamente no modo da ignorância. Então, assim, quando a gente se intoxica, os problemas não vão embora, eles só continuam lá, e o que acontece é que o nosso discernimento, a nossa proatividade, a capacidade que a gente tem de resolver esses problemas só é enfraquecida. Então, esse assim, é um grande paradoxo da intoxicação, né? Ela funciona como um alívio, que na verdade é uma armadilha para os nossos problemas. Eles só ampliam os problemas porque vão reduzindo a nossa capacidade de lidar com eles, né? E aí, assim, no mundo onde nós vivemos, no mundo contemporâneo, assim, ainda existe outra questão fortemente ligada à intoxicação, que são as drogas ilícitas, que são comercializadas por meios, obviamente, ilícitos, né? Então, envolve, assim, a quebra de vários outros pilares do Dharma, né? Assim, as quadrilhas, o narcotráfico,
elas também estão ligadas com todos os outros princípios, né? Com a falta de compaixão, ou seja, existe violência, existe ligação íntima entre o narcotráfico e redes de prostituição, então também existe uma quebra da pureza e existe patrocínio, né, assim, de políticos por trás do narcotráfico, então assim também existe a quebra do pilar da veracidade. Então, obviamente, os Vedas são contrários à intoxicação, na verdade é uma das atividades que fere o pilar do Dharma. Até aí, ok, entendemos assim que os Vedas têm esse posicionamento. Agora, a questão fala especificamente sobre a legalização do comércio, né, de drogas. E aí, como que funciona isso? E a gente sabe que existem muitos motivos razoáveis para realmente legalizar o comércio de drogas, né? Por exemplo, se você tem drogas produzidas de forma comercial, com regulamento assim estatal, regendo todos os aspectos da produção, da distribuição, naturalmente você vai conseguir ter controle sobre o valor das drogas, você vai conseguir ter controle sobre a qualidade, a padronização das drogas, e aí o consumo naturalmente o consumo de drogas que sejam fabricadas pelo narcotráfico vai ser reduzido, então assim a gente vai ter um enfraquecimento dessas redes, né, ilícitas, e aí vários outros pilares do Dharma, mesmo que a gente esteja legalizando a venda, o comércio de algo que fere um pilar do Dharma, a gente vai ver que uma sociedade que ela é mais pacífica, né, onde assim todos os esquemas de corrupção que sustentam o comércio de drogas são enfraquecidos. Numa forma geral, a sociedade ela pode se beneficiar do aumento de Dharma quando a gente legaliza, né, a venda de drogas, né? Existem muitas questões que estão ligadas por trás dos efeitos que isso pode acontecer. E a gente tem muitos exemplos de países onde esse passo já foi dado, né? Essa legalização do comércio de drogas já foi dada e a gente pode olhar para eles e fazer uma análise assim, mais segura do que pode acontecer, né? A gente tem exemplos de lugares que deram certo. A gente pode olhar, por exemplo, para o Canadá, que é bem recente. A gente pode olhar para Portugal e ver que eles foram assim bem-sucedidos, né? Houve tudo aquilo que se esperava, houve uma diminuição do tráfico, assim, um enfraquecimento forte do tráfico, né? E a gente também pode olhar para outros países que não deram tão certo, como por exemplo Holanda, né? Holanda, num primeiro momento, começou assim a dar certo, mas depois a gente vê que assim as coisas meio que desandaram em alguns aspectos, né? E a gente também pode olhar para lugares que são tão recentes que a gente ainda não consegue chegar numa conclusão segura. Por exemplo, Califórnia, né, em alguns aspectos foi favorável. Se a gente vê determinadas regiões, né, assim como Irvine, né, assim, são regiões que são mais povoadas por descendentes de chineses, de indianos ricos, né? Então, assim, uma região onde a distribuição de renda é maior. Assim, a gente vê que houve todos os efeitos positivos esperados, mas se a gente olhar para outras regiões, como por exemplo assim, Los Angeles, né, a gente já vê que o efeito já não foi tão bom, né? E assim, algo muito novo, então tudo isso ainda pode mudar. Ou mesmo o Uruguai, que foi o exemplo que foi citado pelo Sri Baladeva na mensagem dele. Assim, no Uruguai, o que aconteceu, até agora, foi um efeito bem particular. O Uruguai foi 2017 que legalizou, né, assim, a venda de drogas comercializada, mas o Uruguai é um país que tem muitos aspectos assim, específicos, né? Os problemas bancários do Uruguai são muito grandes, assim, distribuidoras, transportadoras, de uma forma geral, né, elas tendem a ser muito falhas, é um serviço que é bem pouco desenvolvido no Uruguai, e várias outras questões que levaram ao fato de que lá só existem 17 pontos de venda legalizada de drogas. Então, apesar de ser algo assim permitido pela legislação deles, é algo que ainda é incipiente, né? Assim, a oferta ela não consegue suprir a demanda, né? Então isso ainda não foi suficiente para estrangular o narcotráfico, mas foi suficiente para enfraquecer ele. E aí isso levou a duas consequências. Uma consequência foi
que realmente, se a gente vê a violência média do país, as taxas de criminalidade, elas diminuíram. Mas se a gente olhar em regiões periféricas, regiões pobres, que já estavam sob domínio maior desse poder paralelo do narcotráfico, o índice de violência aumentou muito. Porque as quadrilhas que às vezes antes se respeitavam, agora elas estão precisando ampliar o império delas, estão assim, precisando expandir os negócios dela e estão tendo que invadir áreas de outras quadrilhas que antes elas não invadiriam. Então, na verdade, essa informação assim, de que a guerra entre o tráfico ela diminuiu, ela sim diminuiu numa forma geral, se a gente olhar o país inteiro. Mas se a gente olhar em regiões pobres, o que vai acontecer é que não, o que aconteceu foi justamente o contrário, ela aumentou. Né? Então, de uma certa forma, apesar de ter diminuído a violência geral no país, a legalização do consumo de drogas, ela, por outro lado, aumentou as desigualdades sociais no Uruguai. Então existem consequências desse tipo, né? Mas com certeza existem muitas consequências benéficas. Por exemplo, se você consegue controlar o valor das drogas e você consegue botar elas a um preço acessível, o que vai acontecer é que você vai estar, assim, talvez muitos usuários que vão ter que recorrer a outros expedientes ilícitos, como prostituição, ou até mesmo fazer parte dessas quadrilhas, talvez eles se refreiem disso, talvez eles sejam poupados disso. Se você consegue dar uma atenção maior, se você tem um cadastro, assim, um controle maior, porque a censura é menor, você tem um controle, né, isso fica mais fácil para fazer o controle, e você tem esse controle de todos os usuários que chegaram ao ponto de dependência química, é muito mais fácil tratar eles sem que eles tenham que recorrer a meios criminosos para poder sustentar o vício deles, né? Então, pelas estatísticas gerais que a gente olha, por exemplo, na Europa, de uma forma geral, o consumo de drogas ele não aumentou nos países que eles foram legalizados, né? Em alguns países como a Holanda, isso não chegou a resolver o problema do tráfico, não resolveu. Né? Assim, as mesmas quadrilhas que trabalhavam com tráfico, agora elas estão intensificando o negócio delas de prostituição, outras atividades. Prostituição é legalizado também na Holanda, mas de uma certa forma, assim, a gente sabe que existe uma demanda por prostituição que nunca vai ser regulamentada, né? Então, assim, tem pessoas que buscam, assim, todo tipo de exploração sexual de menores, né? Tem perversões sexuais desse sentido, né? Então a máfia holandesa começou a dirigir o foco dela para isso, para fazer esse mercado paralelo da prostituição, e o índice de violência, de degradação social em algumas regiões só aumentou, né? Mas de uma forma geral, não houve aumento do índice de consumo de drogas. Ou então o consumo de drogas continuou aumentando na mesma taxa que já estava aumentando e que ia aumentar se não houvesse a legislação que regulamentasse e liberasse a venda de drogas. Então a gente consegue olhar para tudo isso e chegar ao consenso de que não existe um consenso simples. Existem muitos fatores sociais envolvidos, né? Existe assim, a qualidade do Código Penal, a qualidade da aplicação dos meios jurídicos apropriados, existe a qualidade do nível de educação no local, todos esses pontos, né? A própria desigualdade social e os mecanismos que estão sendo implementados pelas políticas públicas para poder suavizar ela, todos esses parâmetros vão se combinar e vão determinar se a liberação, né, se a legalização do comércio de drogas, ele vai ser favorável ou não vai. Então, assim, pelos Vedas, a gente pode olhar para a questão das drogas e, com certeza, as drogas elas sempre vão atrapalhar o nosso progresso no caminho do Dharma. Mas é justo, é fidedigno, é necessário discutir se dentro da nossa realidade específica vai ter ganhos gerais em várias questões sociais, em diversos parâmetros sociais, pela liberação, pela legislação positiva do comércio de drogas. Talvez tenha, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade e estar aberto a fazer esse diálogo, né? E para isso, não vamos ser a gente aqui agora que vamos poder dar uma conclusão final sobre isso, né? É necessário cientistas políticos amparados em estatísticas que consigam, né, que são treinados para poder fazer esse tipo de análise com maior assertividade. Mas, assim, pela própria perspectiva do Dharma, essa é sim uma discussão legítima, essa é sim uma discussão que deve ser feita. E aí, um outro ponto
que a gente tem para ver, a partir da visão dos Vedas, é que os Vedas muitas vezes dizem que algo é contrário ao Dharma, mas os Vedas são realistas, então eles entendem que é impossível proibir aquela atividade dentro da vida social. Por exemplo, os Vedas são totalmente contrários à promiscuidade, mas dentro dos Vedas existe assim a permissão para que exista uma prostituição, atividade de prostituição regulada pelo governo. Inclusive, quando a gente vê a descrição, inclusive, de Dwaraka, a própria capital de Krishna, a cidade onde Krishna governava, a gente vai ver a descrição de que existiam prostitutas na própria cidade onde Krishna governava, né? Então, assim, já que algumas pessoas elas vão recorrer à promiscuidade, é melhor que isso seja pelo menos regulamentado pelo governo. Dentro dos Vedas, a gente vai ver, inclusive, regulamentação para intoxicação, né? Os Vedas, ao mesmo tempo que denunciam a intoxicação como algo que destrói o Dharma, ao mesmo tempo, os Vedas vão, assim, falar, bem, algumas pessoas, elas inevitavelmente vão se intoxicar, né? Os Vedas são realistas. Então, algumas pessoas vão se intoxicar, então, pelo menos, que façam isso de forma regulada. E aí os Vedas vão regulamentar essas atividades. Existe, assim, o momento, o local, né, para a pessoa que vai se intoxicar fazer isso. Os Vedas são contrários ao consumo de carne, mas a gente vai ver que os Vedas vão falar, olha, a carne da vaca, ela é proibida totalmente, mas a carne de outros animais, dada determinadas circunstâncias em tal época do mês, ela pode ser feita, né? Assim, pode ser consumida a carne, mas os Vedas também têm uma medida socioeducativa. Os Vedas falam, se você fizer isso, na próxima vida você vai nascer como animal e outra pessoa vai te comer. Então, assim, da mesma forma que os Vedas alertam, os Vedas não têm como proibir tudo porque eles são realistas. Eles entendem que a gente vive numa sociedade onde essas coisas inevitavelmente vão acontecer, e já que elas vão acontecer, em vez de simplesmente condenar elas e viver num mundo de fantasia, os Vedas preferem regulamentar essas atividades, né? Então, a gente já tem uma visão dos Vedas sobre a questão da legalização, né, do comércio, do consumo de drogas. Agora, é isso. Assim, não dá pra gente chegar a uma conclusão final só olhando para quesitos moralistas se isso vai ser vantajoso ou não. É necessário uma análise acadêmica de cada região. Não necessariamente isso vai funcionar para todas as regiões, como a gente já viu, tem lugares que não funcionou, tem lugares que funcionou e tem lugares que teve reações mistas, né? Melhorou alguns aspectos, melhorou alguns parâmetros sociais e piorou outros, né? Então, mesmo falando em termos de Brasil, o Brasil é muito amplo, não dá para dar uma conclusão geral do que vai acontecer no Brasil. O Brasil é melhor que a gente faça análises regionais. E aí é necessário os especialistas, os peritos nas ciências sociais daquela região, né? Agora, abrindo um parênteses na questão das drogas, antes da gente pular para a próxima, do aborto, uma questão que fica e assim, drogas com uso terapêutico, né? A gente estava falando até agora de comercialização de drogas com drogas recreativas, mas e drogas para uso terapêutico, medicinal? Então, assim, essa questão eu acho ela muito menos tabu ainda, né? Assim, se a primeira já não deveria ser um tabu, a segunda muito menos. Por que a intoxicação ela é considerada algo que destrói o Dharma? Porque ela diminui a nossa capacidade de discernir, né? Ela diminui a nossa inteligência. Agora, existem muitas doenças que com certeza vão fazer a mesma coisa, muito pior. Por exemplo, um exemplo só, não vamos entrar em todos os casos assim que a maconha acaba tendo um efeito terapêutico interessante, mas vamos entrar em um só. Por exemplo, síndrome de Davy. Uma pessoa que sofre dessa síndrome costuma ter, em média, 3 convulsões por dia. Então imagina qual assim, o nível de aflição, né, o nível de ansiedade, o nível de depressão que uma pessoa que passa por isso tem. E isso pode ser altamente controlado, né, isso pode não ser curado, mas pode ficar sob controle através do uso terapêutico de maconha. Então, assim, o que vai ser mais intoxicante? Ou seja, o que vai diminuir a capacidade da pessoa tomar decisões com sobriedade, com sabedoria, né? Além do mais, não existe nenhum estudo que seja totalmente fechado em termos científicos que aponte que assim, tratamentos terapêuticos à base de maconha, por exemplo, causam dependência química. Existem suposições nesse sentido, mas ainda não existe assim, testes, estudos que sejam totalmente conclusivos.
Mas mesmo que eles causem dependência química, vários outros remédios que a gente já consome, que já são liberados, têm o mesmo problema. E nem por isso eles, né, são proibidos. Aqui no Rio de Janeiro mesmo existe um estudo da UFRJ, que ainda não está em fase conclusiva, mas assim, que já reúne evidências muito sólidas. Esses estudos ainda não foram totalmente publicados, eu conheço alguns dos pesquisadores, mas já tem algumas evidências bem sólidas de que o uso terapêutico da maconha pode, inclusive, diminuir assim, ideação suicida em alguns casos, né? Então, o que seria mais tóxico, né? Você viver com a sua mente tomada por ideação suicida e talvez, se você chegar a levar isso a cabo, o quanto de vidas você vai afetar, todos os seus dependentes, todas as pessoas próximas a você, né? O quanto a sobriedade delas vai ser reduzida, ou um simples tratamento à base de maconha, né? Então, pela visão dos Vedas, obviamente, né? Assim, isso é algo que é totalmente compatível com o caminho do Dharma. Se a gente fizer uma análise sóbria, se a gente fizer uma análise não enviesada, totalmente compatível com o caminho do Dharma. Agora, indo para a próxima questão, para a segunda questão, que é a do aborto, que é uma questão ainda mais pesada, ainda mais difícil, porque a questão das drogas, elas lidam com um ponto fundamental. Quando nós voluntariamente usamos droga, nós estamos assim prejudicando o nosso próprio organismo. E claro, existem pessoas que sob o efeito de intoxicantes vão fazer acidentes, que vão tomar atitudes insensatas, que vão ser violentas no ambiente familiar, né? Por isso, isso tem que ser regulamentado. Por isso é necessário medidas socioeducativas fortes, né, para assim, conscientizar a população dos efeitos devastadores da intoxicação, né? Obviamente, se ela é algo que prejudica o Dharma, ela vai ter efeitos colaterais negativos, né? Não é que ela nunca vai ser algo positivo. Mas uma pessoa, ela pode ter a capacidade de consumir drogas e prejudicar apenas ela mesma, né? Isso ela não consegue não fazer, né? Pelo menos prejudicar ela mesma, ela vai se prejudicar. Mas ela pode fazer isso de uma forma que ela não cause prejuízo social, prejuízo familiar, né? No caso dela fazer isso, por isso que é importante que tenha uma legislação que seja eficiente e que a aplicação seja eficiente para poder, assim, punir esses casos. Agora, a questão do aborto, ela é muito mais delicada, porque dependendo da forma com a qual a gente interpreta a vida, não existe aborto que você não está prejudicando um ser diferente de você. Se o feto ele já é vivo, e se o feto já é vivo desde o momento da concepção, então não existe, né, a principal justificativa que é dada para o aborto, ela já é totalmente descaracterizada, né? De que a mulher ela tem jurisdição dentro do corpo dela, porque aí o feto se torna um corpo diferente e se torna um indivíduo diferente, né? Então, a mesma justificativa que nós demos para a questão da legalização do comércio de drogas já não vai mais poder ser aplicado aqui. E aí a gente vai ver, assim, boa parte do discurso pró-aborto falar que, peraí, religião não poderia intervir nessa questão de o que é a consciência. Quando a consciência começa, ela não pode participar desse debate. Uma questão assim, científica, ela não vai poder ter interferência dogmática. Agora, o ponto é que justamente a questão da consciência, quando a consciência começa, ou simplesmente o que é a consciência e como ela se manifesta nesse corpo, é uma das questões limítrofes da ciência. A gente vai ver que a ciência ela não tem uma conclusão definitiva sobre isso. Pelo contrário, a gente vai ver pelo menos 7 escolas científicas que discordam entre si e nenhuma delas tem assim, sequer uma evidência empírica que valide seus pontos, né? Tanto que são apenas hipóteses que nós temos sobre o que seja a consciência, se a gente olhar meramente pelo prisma científico. Tanto que muitos cientistas, como Ian Babu, John Polkinghorne, Alistair McGrath, vão falar que, peraí, em questões limítrofes, como, por exemplo, qual é a questão cosmológica fundamental, qual é a ética da ciência e o que é a consciência, essas questões elas não são totalmente fechadas dentro da ciência, então pressupostos filosóficos podem ser levados a campo na hora que a gente vai discutir essas questões. E com certeza
os pressupostos filosóficos dos Vedas são suficientemente coerentes e lógicos para a gente trazer eles aqui para essa discussão, né? Então, agora a gente vai analisar, primeiro, a gente vai falar sobre essa parte do aborto que é mais delicada em duas partes. Primeiro a gente vai falar sobre o discurso pró-aborto de uma forma geral e como os Vedas se posicionam em relação a isso. E depois a gente vai tratar de casos bem específicos, né, que são casos limítrofes em relação ao aborto. Que casos de aborto, né, por exemplo, quando a saúde da mãe é ameaçada, né, casos mais complexos. Então, a questão, por exemplo, quais são argumentos pró-aborto fundamentais? Bem, o primeiro é esse que nós falamos. Assim, a mulher ela tem jurisdição sobre o corpo dela, já que ela vai assim ser ela que vai experienciar a gestação. A gestação ocorre dentro dela, né? Então, é importante a gente saber, o feto, ele já tem vida, ele já tem consciência, a consciência dele é suficientemente significativa, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o feto, com 3 meses, ele já é tão desenvolvido a ponto dele experimentar dor, né? Tanto que muitos países que legalizaram o aborto, eles também vão legalizar o aborto que seja até o final dos 3 meses de gestação. Portugal, por exemplo, funciona assim, né? Até os 3 meses, você pode abortar livremente. Depois dos 3 meses, não. Aquela vida, você já não responde mais por ela. Aí ela já está sob jurisdição do governo porque ela sente dor. Se ela sente dor, ela, ainda que não seja um cidadão, ela é um ser senciente que potencialmente é um cidadão, porque a única coisa que separa um feto de um adulto é o tempo. Então, a gente vai ver esse tipo de resposta, né? Então, existe aquela máxima, assim, famosa, né? Assim, que a gente vai ver entre defensores, né, da legalização do aborto falar assim, né, o meu corpo, minhas regras, né? Então, o feto faz parte do corpo da mulher, essa é uma questão importante. Qual é a visão dos Vedas, né? Como a gente já falou, a visão científica ainda é muito nebulosa, não existe um consenso dentro da comunidade acadêmica. A visão dos Vedas similar à visão de muitas outras religiões, é que sim, a partir do momento da concepção já existe vida, já é um ser único, né? E muitos acadêmicos vão aprovar isso também porque vão falar que, inclusive, o feto, ele não só é um ser separado, como ele é um ser único, um ser diferente de todos os outros que tem no mundo, porque ele é formado por uma combinação muito particular do DNA daquele pai com o DNA daquela mãe, né? Mas os Vedas falam que sim, que o feto ele tem vida, não só tem vida, como tem lembranças muito vívidas da vida passada deles. A gente vai ver uma descrição da vida dos fetos no 3º canto do Srimad Bhagavatam, e a gente vê que o feto ele tem medo, o feto tem esperança de que a próxima vida dele vai ser melhor, né? E é justamente o período que o feto fica sendo gestado, que é quando ele vai esquecendo as experiências da vida dele passada, que ele vai perdendo as memórias da vida passada, e vai começando a ficar ansioso pela próxima vida. Inclusive, o Bhagavatam fala que todos os fetos oram para Vishnu para serem protegidos por Vishnu, né? Então, fala que quando o feto ele está muito ansioso sobre como vai ser a próxima vida dele, ele ora para Vishnu e promete, olha, agora eu peço a sua proteção, eu prometo para você que nessa vida eu vou fazer tudo direitinho, nessa vida eu vou seguir o caminho do Dharma, então, por favor, me proteja. Então, assim, a gente vê o feto, assim, suplicando pela própria vida, né? No Bhagavatam. No Bhagavatam tem uma história muito interessante, que é de Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, ele é o neto de Arjuna, e a mãe dele é atacada por uma arma mística chamada Brahmastra, quando ele ainda era um feto, né? E fala que Krishna mesmo aparece dentro da barriga da mãe dele e protege aquele feto. E ele olha para Krishna e ele fica muito curioso de entender quem era aquela pessoa. Então fala que ele passou a vida inteira tentando descobrir quem era Krishna, por isso que o nome dele é Parikshit, né? Parikshit é aquele que analisa tudo muito bem. Porque falou que ele começou a analisar todo esse mundo para tentar encontrar quem era aquela pessoa maravilhosa que ele tinha encontrado, né, dentro da barriga. Então, assim, segundo a visão dos Vedas, que assim não tem consonância dentro da visão só científica, mas os Vedas, assim, os fetos, eles não só têm emoções básicas, como eles inclusive têm memória e discernimento, né? Então esse é um outro ponto, né? E aí uma questão que normalmente é levantada, um ponto de defesa que é levantado
por muitas mulheres que defendem o aborto é que pessoas que nunca tiveram uma gestação ou que potencialmente não podem ter uma gestação, elas não podem interferir nesse debate, né? Então, por exemplo, homens seriam todos excluídos do debate sobre o aborto, né? É a questão do lugar de fala. Se você não passa por essa situação, se você nunca vai passar por essa situação, não é você que pode opinar sobre ela. E o lugar de fala realmente é um conceito muito importante, um conceito extremamente necessário, né? Por exemplo, não tem como a gente falar sobre preconceito racial se nós nunca passamos e nem nunca vamos passar por preconceito racial. Então a gente não tem, assim, a capacidade de julgar completamente as pessoas que estão passando por isso. A gente não pode falar que preconceito não existe, assim, baseado em uma especulação, em uma visão, assim, artificial, superficial que a gente tem do mundo, se nós não somos alvos de preconceito racial. Então, o lugar de fala, ele é um conceito extremamente importante e que, felizmente, está sendo muito levado em conta atualmente. Mas ele não é, sobretudo, um conceito absoluto. O lugar de fala é mais um dos parâmetros que a gente tem que consultar para a gente chegar a um discernimento apropriado das coisas, mas ele não é, por si só, um parâmetro suficiente. Ele é um parâmetro necessário, mas não um parâmetro suficiente, porque se a gente só pudesse julgar se algo é moralmente correto ou moralmente errado se a gente passasse por aquela situação, então, por exemplo, a gente não poderia julgar a escravidão como correta ou não, porque nós nunca vivemos numa sociedade escravagista, numa sociedade que precisava de escravidão para funcionar. Por exemplo, a sociedade a parte inferior dos Estados Unidos, né, o sul dos Estados Unidos, durante a época da Guerra Civil Americana, era uma sociedade latifundiária e, assim, totalmente apoiada na escravidão. Quando as pessoas nasceram, elas já nasceram numa sociedade escravagista. Então, muitas delas argumentavam que acabar com a escravidão significava acabar com muitos empregos de pessoas que já nasceram numa sociedade que já era projetada daquela forma antes delas nascerem. Então, como a gente não nasceu numa sociedade onde os nossos empregos, onde a nossa qualidade de vida dos nossos filhos depende de escravidão, então a gente não poderia julgar aqueles que apoiaram a escravidão no passado, o que é um absurdo, né? Ou então, por exemplo, a gente não poderia julgar nazistas que participaram de todas as atrocidades que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial, simplesmente porque a gente não nasceu numa sociedade alemã em colapso, onde muitos empregos dos nativos foram perdidos para judeus no pós-Primeira Guerra Mundial, durante, né, a febre espanhola. Então, já que a gente não está naquela situação de desamparo daqueles alemães que sofreram lavagem cerebral e sofreram coerção psicológica para aderirem ao nazismo, então a gente não pode julgar eles. Mas claro que podemos, a gente sabe que foi algo assim que constituiu um dos maiores genocídios, atrocidades assim, do mundo, né? Então, a gente tem certos parâmetros básicos que nós podemos usar para poder participar de discussões morais, ainda que nós não tenhamos o local de fala ali. Obviamente, o local de fala sempre deve ser consultado, né? As pessoas que têm o local de fala, elas sempre têm que ser ouvidas e a opinião delas tem que valer muito, mas existem questões, existem critérios que são objetivos, né? Mesmo porque do lugar de fala do feto, todos nós temos esse lugar, né, de fala. Todos nós estamos vivos agora discutindo a favor de aborto ou contra o aborto, mas todos estamos vivos. Então, assim, a gente julgar que para um determinado ser seja melhor não nascer é uma certa hipocrisia, porque a gente não está no lugar de fala do morto, a gente está no lugar de fala do vivo, né? Então, assim, essa é uma perspectiva. Toda acusação, toda argumentação pró-aborto que se baseia no fato de que vão estar nascendo crianças numa situação de desamparo, numa situação de pobreza, na verdade, ela exclui o próprio local de fala na qual ela se sustenta, porque nós não passamos pelo local de fala do feto abortado, né? Então, também existe esse parâmetro que normalmente é usado no movimento pró-aborto, que é muito até interessante a gente analisar ele, de que existe uma desigualdade social muito grande e que, por causa disso, muitas mulheres estão em posições vulneráveis, elas não vão ter como dar a educação apropriada para os seus filhos, né? E esses filhos, talvez, eles ou sejam vítimas de violência desde jovem, ou talvez eles façam parte da grande parte
marginalizada da população, então é melhor para essa mulher e assim ela abortar e ela mesma ter melhores condições socioeconômicas na vida, ela poder investir em educação e ela mesmo poder crescer, do que você expor, não ela que já está numa situação exposta, quanto o filho dela à desigualdade social, né? Então a gente tem esse argumento, né, a favor do aborto, mas se a gente olhar para alguns lugares onde o aborto foi legalizado, como por exemplo Nova York, 80% das mulheres que abortam, elas na verdade ou são pretas ou são latino-americanas, que estão lá, muitas em condição não legal, né, estão lá ilegais, e elas são assim vítimas de desigualdade social, e a desigualdade social não foi reduzida, né, depois que o aborto foi legalizado lá. Então, o aborto ele não acaba com a desigualdade social, ele pode servir como um paliativo para ela e pode servir até para esconder a desigualdade social. O aborto legalizado, sem critérios, pode servir inclusive para fazer um processo muito sinistro de eugenia na sociedade, né? Você pode ir assim podando as ramificações sociais que não são tão do interesse da elite. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, também a gente pode se questionar, é melhor não nascer, e é melhor deixar essas crianças não nascerem, porque elas vão nascer numa posição vulnerável, ou então é melhor elas nascerem e já segundo a visão dos Vedas existe o karma. Se a criança tem o karma de nascer naquela posição desamparada, você abortar ela não vai mudar o karma dela, só vai fazer com que ela vá para outro ventre para poder até uma hora conseguir nascer e viver por aquele karma, né? Então se a gente olha pela visão dos Vedas ainda tem o karma. Mas se a gente tira a visão dos Vedas e olha só para alguns fatos do mundo real, a gente vai ver algumas coisas assim bem interessantes. Por exemplo, algumas mulheres que, por serem pobres, por não terem condição de criar seus filhos, elas resolveram abortar, mas ou não conseguiram, né, ou o aborto não deu certo, ou então elas desistiram na última hora e aí os filhos dela nasceram, né? Então, alguns exemplos assim famosos, vamos só falar dos famosos, mas quantos outros casos não devem existir aí? Então, por exemplo, Steve Jobs, ele assim, a mãe dele quis abortar, né? E aí o que aconteceu foi que desistiu na última hora. E bem, ele nasceu numa situação de pobreza e depois conseguiu, né, assim, se tornar dono de um dos maiores impérios tecnológicos do mundo. E apesar da empresa dele ser uma empresa de elite, a empresa dele foi responsável por muitas pesquisas que conseguiram criar tecnologia acessível para a humanidade. Ou seja, o nascimento dele, a desigualdade social que ele foi submetido, que era o karma dele, não só impediu ele de ter uma vida ativa, ele não só se tornou mais próspero do que a maior parte da população mundial, como assim as pesquisas que resultaram da empresa que ele criou serviram para, de certa forma, reduzir a desigualdade social no acesso à tecnologia no mundo inteiro, né? Outros exemplos, por exemplo, Stephen King, escritor famoso, né? Que depois, quando se tornou um grande escritor e vários dos roteiros dele serviram para filmes de Hollywood, ele juntou uma fortuna assim, considerável. Ele e a esposa fizeram uma ONG e boa parte dos movimentos de inserção cultural que tem no interior dos Estados Unidos são promovidos pela ONG do Stephen King e da esposa dele, né? Andrea Bocelli, ele foi quase abortado, mas não foi. E um caso dos Vedas que a gente pode ver de alguém que foi quase abortado foi Prahlada Maharaj, o famoso Prahlada Maharaj. Quando a mãe dele engravida, e os semideuses sabem que ele é filho de Hiranyakashipu, que é um demônio, eles falam, é melhor essa criança não nascer. Porque assim, ele é filho de um demônio muito poderoso, imagina o que ele não vai fazer com o mundo, né? Então eles resolvem sequestrar a mãe e resolvem fazer com que ela aborte, para a criança não chegar a vir ao mundo e fazer o estrago que ela faria. Mas Narada Muni ele discorda disso, ele fala que a gente não consegue regular a vida, a gente não sabe, a gente não prevê o futuro das pessoas, né? Então ele fala que não, vamos deixar essa criança nascer e vamos ver o que dá. Então ele pega a mãe da criança, leva para o ashram dele, onde ele cuida dela, onde ele fala o conhecimento espiritual para o ventre, para a mãe, e quando a criança nasce é para lá da Maharaj, um grande santo, né? Nrsimhadeva, avatar assim, protetor de Krishna, veio para esse mundo por causa dele.
Então, imagina o que teria acontecido com o mundo se ele não tivesse vindo para o mundo. Então a gente não consegue prever o futuro de todo mundo, né? E se a gente não consegue prever o futuro, a gente tem que ter um pouco mais de calma de interromper o presente das pessoas, né? Então, se a gente vê de uma forma geral, os Vedas vão ter sempre uma visão pró-vida, né? Os Vedas sempre vão ser a favor da vida. Agora, os Vedas não são só a favor da vida, né? Os Vedas são a favor de uma vida digna, né? Os Vedas são a favor, por exemplo, de educação acessível para todas as crianças, educação de qualidade igualitária, né? Não existe distinção entre a educação que é dada para o filho do rico e para o filho da pessoa humilde dentro da sociedade védica, né? Na sociedade védica, o tratamento médico ele é amplamente acessível, né? E a gente sabe que essas coisas não existem no mundo contemporâneo. Então, já que elas não existem no mundo contemporâneo e já que a gente não está contribuindo para permitir que elas existam, assim, a gente também não tem a mesma capacidade de proibir o aborto da mesma forma que os Vedas têm, né? Os Vedas são totalmente pró-vida, mas os Vedas falam sobre mecanismos pelos quais existem vida digna para todos aqueles que nascem. Então, assim, um seguidor dos Vedas deve ser pró-vida, assim como os Vedas são. Mas, ao mesmo tempo, ele deve ser socialmente engajado para criar as condições sociais que você espera, né, encontrar nesse mundo de acordo com a perspectiva dos Vedas, né? Inclusive, se a gente pensar na sociedade rural que é descrita nos Vedas, que, além de todos esses benefícios, além da educação ser gratuita, da saúde ser gratuita, era uma sociedade primariamente rural. E numa sociedade rural, uma criança, depois de pouco tempo, ela já está ajudando os pais a trabalhar, ela é economicamente produtiva. Na sociedade contemporânea, né, na sociedade que nós vivemos, não funciona assim. Uma criança de classe média baixa, para ela poder chegar na vida adulta com uma educação minimamente razoável, com saúde minimamente razoável, né, com acesso minimamente razoável à cultura, os gastos que ela implica para o pai são de quase 700 mil reais aqui no Brasil, né, em média. Isso uma criança de classe média baixa, né, com um arcabouço minimamente digno de vida, né? Então, a gente vê que os Vedas falam de uma outra sociedade, né? Então, o seguidor dos Vedas, com certeza, ele é tão pró-vida quanto os Vedas são, mas ele tem que tentar trabalhar para criar essa sociedade igualitária como os Vedas falam, né? Agora, existem casos que são particularmente especiais, né? E quando a gente para analisar esses casos especiais, a gente consegue ver o quanto existe também de hipocrisia religiosa direcionado à questão do aborto, né? Por exemplo, se a gente vê as estatísticas de aborto no Brasil, 82% das mulheres que abortam, elas são cristãs, e entre esse 82%, se a gente vê, 67% delas são casadas e tem nível superior. Ou seja, assim, o ponto é que a gente vê muitos casais cristãos que abortam e abortam em condições, assim, desnecessárias, né? Assim, não foram vítimas de uma violência, não foram vítimas de estupro, tinham condições econômicas para criar filhos, porque também, né, dessa grande parte dessa população cristã que aborta, a maior parte já tem um filho, né? Então pensa, eu já tenho um filho, então tudo bem, né? E abortam o outro, né? E a gente vai ver que a menor parte dos casos são casos excepcionais. Mas quando acontece um caso excepcional, aí existe um grande alarde religioso, né? Como aconteceu recentemente, esse caso assim, muito fatídico, muito trágico, dessa menina, coitada, que assim, engravidou depois de ser estuprada por anos pelo tio. E aí, quando ela assim, recebe autorização para abortar, e não era só, além de ser uma questão de violência ao menor, uma coisa assim terrível, a gente também vai ver que, no caso dela, ainda corria risco de vida, né? E aí o que acontece é que, assim, uma lunática de extrema direita descobre o caso, consegue descobrir o nome da menina, que estava sob sigilo judicial, sabe-se lá como ela descobre, né?
e denuncia isso, e aí vai lá, assim, todo um séquito de seguidores fanáticos dela, fanáticos religiosos, e criam toda uma situação que ainda é mais traumática, né, para a menina. Então, imagina isso. A gente vê nessas situações que o que existe, na verdade, é uma preocupação muito grande com uma ideologia. Não existe uma preocupação com a vida em si, né? Então, já que eles estão falando pró-vida, eles estão pensando só na vida do feto, mas não estão pensando na vida daquela menina, né? E, na verdade, eles não estão pensando em vida nenhuma. Eles estão pensando só em legitimar o discurso religioso deles. Porque existe um interesse muito grande da gente, assim, reafirmar as nossas ideologias, porque quando a gente dá ênfase, quando a gente valoriza, quando a gente reafirma uma ideologia que a gente acredita, o que vai acontecer é que a gente vai estar reafirmando o nosso ego, mostrando como estávamos corretos em ter aquela posição ideológica, né? Então, muitas vezes essas questões, essas situações, elas se tornam só um palco de debate ideológico dos dois lados. A gente vai ver tanto conservadores que estão ignorando totalmente, assim, qualquer grau de sensibilidade com as pessoas que estão envolvidas nessa situação, como foi o caso dessa menina, quanto a gente também vai ver as pessoas pró-aborto, que também só estão, assim, sendo ativistas de Facebook, mas não estão fazendo nada sério para dar um suporte psicológico para essa menina, porque ela vai precisar, né, assim, abortos, eles não são garantia de saúde depois deles. Pelo contrário, existem muitos estudos, esses sim conclusivos, de que abortos induzidos através de cirurgia, né, eles aumentam em muito a possibilidade de abortos espontâneos futuros, eles aumentam em muito a possibilidade da mulher ter um câncer prematuro, eles aumentam assim em muito os problemas psicológicos da mulher que abortou, né? Não é que, por exemplo, uma moça que foi vítima de violência sexual e ela aborta, ela não vai ter problema psicológico. Existem estatísticas sérias que tem, né? Então, assim, independente do lado de você ser a favor do aborto ou ser contra o aborto, qualquer pessoa, antes de discursar publicamente sobre isso, ela deveria ter o cuidado de ajudar a dar amparo psicológico para as pessoas que foram vítimas disso. Mas isso a gente quase não vê, né? Então, a gente vê que muitas vezes isso tudo gera meramente num campo ideológico. Esse caso dessa menina, inclusive, me lembrou assim, um caso muito sinistro que aconteceu uns 10 anos atrás, e que é um caso assim, típico de hipocrisia religiosa, que foi quando uma outra menina, que também era jovenzinha como essa, ela engravidou depois de ter sido estuprada também, e aí o que aconteceu foi que ela também pôde, né, abortar, e a Igreja Católica resolveu, pela excomunhão, tanto dela, quanto da mãe dela, quanto dos médicos católicos todos que fizeram a cirurgia de aborto, mas não excomungaram no caso, não lembro se foi o padrasto, se foi um outro parente que tinha estuprado e violentado ela e engravidado ela, né? Então a gente vai ver, assim, olha o caso de hipocrisia religiosa, né? Tipo assim, o que eles fizeram foi um atentado à vida, né? A menina, coitada inocente, que estava vulnerável, ela foi excomungada. Agora, o estuprador não, porque o que ele fez é algo perdoável, né? Então a gente consegue ver assim o quão absurdo pode ir, né? O quão longe pode ir uma mentalidade religiosa fundamentalista. Então, assim, abortos existem, abortos sempre vão existir. Inclusive, as estatísticas no Brasil mostram que 20% das mulheres brasileiras em idade adulta já fizeram aborto, já induziram aborto, não é que tiveram abortos espontâneos, mas já induziram abortos, né? Existem muitas técnicas de indução caseira de aborto, que é outra coisa que põe em risco, né, põe em vulnerabilidade a saúde das mulheres. Então, assim, é uma questão que antes da gente, assim, só se prender também no ponto do feto, a gente também tem que pensar no apoio psicológico que a gente vai dar para as mulheres, para todas as pessoas envolvidas nesse assunto, né? E isso normalmente é ignorado, e isso empobrece muito essas discussões e torna a discussão superficial para qualquer um dos lados, tanto por pró-vida quanto por pró-aborto, né? Então, assim, sendo bem estrito aos Vedas, os Vedas são sempre pró-vida, mas os Vedas também vão falar da vida digna, né? Então, assim, alguém que queira seguir os Vedas estritamente também vai ser pró-vida, mas também vai tentar replicar essas questões, né,
de dignidade básica da vida que os Vedas prescrevem, né? E se a gente não está fazendo isso, então a nossa participação nesse debate ela também vai ser hipócrita, né? Então esse é um ponto para a gente refletir. Agora existe um caso bem específico que a gente vai ver nos Vedas, que a gente não vai ver nos Vedas, desculpa, que é o caso onde a saúde da mulher está em risco, né? Então não existe nenhuma declaração védica que fale sobre isso, né? Então eu tenho minha opinião sobre esse ponto e eu vou falar da minha opinião agora. Então eu faço esse disclaimer. Eu não estou falando da opinião dos Vedas, eu estou falando a minha opinião, mas a minha opinião apoiada num conceito védico, que é o conceito de atirrinsa. Atirrinsa significa que tem casos onde a rinsa, não violência, não é possível. Né? Então esse caso do feto, esse caso do aborto, é um caso, né, de compaixão. A gente tem que ter compaixão pela vida do feto. O aborto vai estar ferindo o pilar de ahimsa. Mas existe atirrinsa, existem questões onde alguém vai ser prejudicado. Então os Vedas falam o menor prejuízo possível, a menor violência possível. Então, baseado nesse ponto, baseado nesse conceito de atirrinsa, assim, é uma fatalidade perder o feto. O feto é vida em potencial, né? Mas, no caso, assim, a dor que ele vai sentir, e vai sentir dor, né, com certeza, existem muitos estudos com ultrassonografia, assim, sofisticada, que mostram expressões de horror mesmo, expressões de medo do feto no momento do aborto, mas, assim, o impacto, né, dele, o desenvolvimento dele neurológico, por exemplo, é muito inferior ao da mãe, que já está ali, que já está adulta, que já tem um senso de família, que talvez já tenham outros filhos que dependam dela. Então, amparado por esse conceito de atirrinsa, acho uma fatalidade, acho uma tragédia, mas sou a favor do aborto. Nesse caso, onde a saúde da mãe está em risco. Né? E depois a gente faz o que é possível para dar suporte espiritual para aquele feto, né? A gente faz cerimônias, a gente ora por ele, a gente tenta fazer serviços sociais e oferecer o mérito piedoso para aquele feto, mas nesse caso eu sou a favor da vida da mãe, usando esse ponto de atirrinsa, né? Então, assim, eu nunca passei por essa situação de um casal vir me procurar pedindo aconselhamento nessa questão muito específica. Mas se um dia isso acontecer, essa é a minha opinião. E aí, de novo, eu faço o meu disclaimer. Essa não é uma opinião dos Vedas, os Vedas não vão dar nenhuma opinião, a gente não vai encontrar nenhuma passagem dos Vedas que dê uma opinião objetiva, assertiva por isso. E como os Vedas não dão uma opinião, a gente tem que chegar a uma conclusão baseada nos conceitos que a gente tem nos Vedas, mas baseada também na experiência que a gente tem na vida prática desse mundo, né? Então, aí eu me posiciono, sim, a favor do aborto, no caso da saúde da mãe. Então é isso, pessoal. Essa foi assim, uma visão dos Vedas e eu também tentei contextualizar o que os Vedas não cobrem. Mas sei que é uma discussão assim delicadíssima e é muito importante a gente também ouvir a opinião de pessoas que pensam diferente da gente nesses pontos, e é isso que normalmente a gente não vê nesses debates, principalmente no debate do aborto, né? Normalmente a gente não vai encontrar esse trabalho de dialética, esse trabalho de síntese, de ter empatia pela opinião do outro e principalmente de ter empatia justamente pelas pessoas que estão passando por essa situação de vulnerabilidade, né? Normalmente as coisas ficam só presas num patamar ideológico, tanto do lado conservador quanto do lado liberal, e é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que ter... pode ter um debate onde existe um lado conservador e um lado liberal, mas tem que ter um debate humanitário, um debate com empatia. E sim, a visão dos Vedas sobre o feto, ela pode ser usada nesse debate, porque não existe nenhum consenso assim, científico do que seja a vida, do que seja a consciência e de quando ela efetivamente começa. Então é isso, pessoal. O tempo aqui da live no Instagram já está terminando. Então a gente vai parar a live aqui e vamos já voltar com a live no Instagram. Então se tiverem comentários, perguntas... Até agora tem umas 20. Uau, tem bastante. Então, pessoal, só o tempo aqui de eu beber uma água, a gente dá uma respirada e já vai voltar. Todo mundo voltar, hein? E todo mundo... 24 pessoas online agora, então vamos esperar esses 24, hein, gente? Então é isso, pessoal. Voltem aí que a gente já vai. Haribo.
Então, pessoal, do Face, enquanto não volta a live no Instagram, queria aproveitar para fazer 2 anúncios, né? Um eu já fiz no começo, mas a maior parte ainda não estava, então para quem não estava, agora a gente vai fazer um curso inédito ainda no Brasil, de um livro chamado Madhurya Kadambini, de Vishwanatha Chakravarti. Vishwanatha Chakravarti é um dos grandes acharyas, um dos grandes mestres da nossa tradição. E esse livro dele, Madhurya Kadambini, explica as diferentes etapas de Bhakti, as diferentes etapas da vida espiritual. E aí o que acontece é que, além de explicar essas etapas, ele vai explicar as dificuldades que a gente vai encontrar em cada uma delas, o que a gente deve fazer. É como se fosse um mapa, né, da vida espiritual, que leva a gente de Shraddha, né, o desenvolvimento de fé, que é o começo da vida devocional, até Prema, amor puro por Deus, que é o final da vida devocional. Né? O final não, mas é o ápice, né? O final não tem fim, né? Mas esse livro ele é tão importante que Prabhupada fala que a tradição da devoção por Krishna ela só sobrevive ao século XVII por causa desse livro. É o livro mais importante de Bhakti do século XVII, né? E era, com certeza, um dos clássicos da literatura védica que Prabhupada se baseou para poder ele mesmo escrever os seus livros, né? Então, agora, uma parceria do Instituto Lapidar e da Bhaktivedanta Book Trust, a gente está fazendo um curso desse livro. Aqui no Brasil, são 3 professores, é o Bhagavan, que é editor-chefe da BBT, o Dhira Chaitanya, do Instituto Lapidar, e eu. Então, nós 3 vamos estar dando um curso desse livro a partir do primeiro final de semana de setembro. Primeira vez que um curso desse livro é dado aqui no Brasil. Então, quem quiser mais informações, dá uma conferida no site da BBT Brasil, no site da Sankirtana. Lá vai ter mais informações do curso. E a segunda notícia é que a partir de sábado, 7h30 da noite, nós temos um programa novo na grade do Clube do Dharma, que é o Além do Vedanta. O Além do Vedanta é um programa que nós vamos estudar os Bhakti Shastras. Os Bhakti Shastras são as escrituras devocionais, né, da consciência de Krishna. Então a gente vai fazer um estudo mais aprofundado dessas escrituras. E no começo do Além do Vedanta, a gente vai estudar as instruções de Chaitanya, o avatar mais misericordioso de Krishna. E esses estudos eles vão ser conduzidos pelo Nityananda Rai, que tem bastante experiência, né, que já estuda esses livros aí há 15 anos, né, e já tem bastante experiência de ter viajado pelo país inteiro, residiu, né, no Ashram Brajabhumi. Ele ajudou no começo do projeto Lapidar, então, e até hoje ele participa como um dos orientadores, um dos facilitadores do Lapidar, do Instituto Lapidar. Então, assim, tem bastante bagagem e vai estar conduzindo esses estudos todo sábado, a partir de 7h30 da noite, nosso novo programa Além do Vedanta. Então, voltamos com a live? Voltamos. Então, vamos lá, vamos nessa. Vamos ver aqui os comentários. Lenice, boa noite, Lenice. A criminalização das drogas só pune os negros e os pobres. Com certeza, a criminalização das drogas, ela intensifica muito as desigualdades sociais, né? Então, existe um debate honesto que tem que ser feito, né, em relação à descriminalização das drogas. Agora, como isso vai ser feito, né, é uma discussão muito importante e é uma discussão que depende de muitos parâmetros sociais, é uma discussão que vai ser diferente em cada região, em cada local, né? Existem muitos fatores a serem analisados, mas com certeza a criminalização das drogas é um grande intensificador das desigualdades sociais. Aline, a cannabis é uma planta de grande potência medicinal, mas que infelizmente foi reduzida a droga ilícita. Justamente. Tali Yoga, boa noite, Tali. Eu estive no Uruguai e o cultivo para uso se fortaleceu muito mais do que a compra do produto em si. É porque tem isso, né? No Uruguai tem 3 formas de você assim consumir drogas, consumir maconha especificamente, né, que foi assim a droga que foi mais detalhada dentro da legislação deles. Você pode você mesmo plantar, e aí você pode, no caso da maconha, você pode ter 6 pés de maconha em casa, até 6, né? Então você vai lá, registra a sua plantaçãozinha, né, e funciona super bem, né, como o Tali falou, funciona super bem, você vai lá e tem em casa. Você
pode participar de um dos clubes, né, que eles têm, que são clubes, esses clubes eles produzem, né, e aí se você é um associado do clube, você também recebe a sua cota de drogas, você também, eu acho que eles têm um sistema que eles também, dentro desses clubes, eles ensinam a pessoa a plantar em casa, né, e tem, por fim, a compra em lojas, que como nós falamos, só tem 17 lojas operando no país inteiro e que está muito ineficiente ainda esse sistema das lojas, né? Então, assim, a oferta não é suficiente para a demanda. Mas eles têm esse esquema mesmo de plantar em casa e que, assim, está reduzindo muito, né? Assim, 54% das drogas que são consumidas no Uruguai, e a gente está falando assim, de uma legislação que entrou em vigor em 3 anos, 54% das drogas que são consumidas no Uruguai agora são lícitas, né? Ou seja, você reduzir assim, o poder do narcotráfico nessa magnitude em 3 anos é um baita de um golpe que você trouxe, né, no narcotráfico. Ainda que pequenos conflitos locais tenham acontecendo, a gente assim, sequer sabe qual o poder que eles vão ter para continuar com mesmo esses conflitos locais no futuro, né? Então é sim um caso de sucesso, apesar de ter tido também efeitos colaterais que foram negativos, né? Mas sim, Jorge Luiz, boa noite. Tem uma dúvida, um devoto neófito utilizando somente ganja é maconha, né? De cultivo próprio, pode desenvolver amor puro por Krishna? Então, os Vedas vão falar que uma coisa é amor puro por Deus, né? Amor puro por Deus, ele é algo que só pode ser obtido de 2 formas. Ou através de sadhana, né? Assim, sadhana siddhi, a perfeição do sadhana, a perfeição da prática espiritual, e kripa siddhi. Kripa siddhi é a misericórdia sem causa de Krishna. E aí a gente vai ver no Néctar da Devoção falando que não tem como a gente entender a misericórdia sem causa de Krishna, né? Então, se Krishna quiser dar misericórdia sem causa dele para uma pessoa que tem todo tipo de atividades que são contrárias ao Dharma, vai ter, assim, a pessoa vai ganhar amor puro por Krishna. O Chaitanya Charitamrita fala de um caso de um alfaiate que fazia roupas para Shrivasa Thakura, que era um dos principais associados do Senhor Chaitanya. E Chaitanya fica tão feliz desse cara costurar roupas para um devoto puro dele, que fala que Chaitanya encosta no peito dele e ele era um comedor assíduo de carne. Inclusive, ele comia carne de vaca, né? Que, assim, segundo os Vedas, é a carne que nunca pode ser consumida, né? Então, assim, ele nunca conseguiria amor puro por Deus dentro das condições normais, mas Chaitanya toca no peito dele e fala que na mesma hora ele fica preenchido completamente de amor puro por Krishna. Então isso é Kripa Siddhi. Quando Krishna resolve dar sua misericórdia, a gente não pode legislar nem racionalizar isso. Mas Rupa Goswami também fala no Néctar da Devoção que isso são casos extremamente raros. Normalmente, a maior parte das pessoas que atingem amor puro por Krishna atingem via sadhana siddhi, ou seja, a perfeição do sadhana, a perfeição da disciplina espiritual. E a disciplina espiritual ela começa justamente quando a gente adere aos 4 pilares do Dharma. E a austeridade é um desses pilares. Então, não intoxicação é um desses pilares, né? Então, a gente precisa aderir a esses pilares para alcançar amor puro por Krishna. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver nos Vedas uma coisa muito interessante, né? Os Vedas, ao mesmo tempo que eles estabelecem aquilo que é real, eles também aceitam o nosso progresso dentro do ideal. Então, por exemplo, assim, é melhor não consumir droga nenhuma. Mas se a pessoa ela tem uma dependência, se ela precisa, se ela está dependente disso, obviamente é muito mais dhármico, né, ela fazer isso, ela consumir as drogas, se ela cultiva, se não existe, né, quebra do princípio de ahimsa, porque ela, né, você consome drogas que são adquiridas de traficantes, você está violando o princípio de ahimsa, né? Você está financiando uma indústria que, assim, é violenta, uma indústria que está envolvida com prostituição. Então, se você planta em casa, obviamente é muito mais no modo da bondade. Não é o ideal, mas é o real. Assim, né? Os Vedas promovem o ideal e aceitam o nosso real. E a gente tem que ir progredindo dentro do real, dentro da nossa realidade. Então, por exemplo, você falou de um caso de um devoto neófito. Um devoto entende-se que é alguém que está cantando Hare Krishna, que é alguém que está tentando fazer o seu melhor, que está estudando o Bhagavad Gita. Então, Prabhupada fala que quando a gente faz o nosso melhor, a gente vai desenvolvendo rasa, a gente vai desenvolvendo doçura
né, da vida espiritual, a gente vai desenvolvendo o sabor da relação com Krishna, e essa rasa, essa doçura, vai fazendo com que os nossos sânskaras, as nossas impressões mentais que mantêm a gente apegado a coisas materiais, vão se dissipando. Então, assim, quando a gente vai progredindo dentro da nossa realidade, a gente pode ficar tranquilo que a gente está se encaminhando, sim, para chegar no estágio ideal. E a gente vai, assim, no nosso ritmo. Isso é muito melhor do que forçar a barra e tentar estar numa plataforma que você não está e ser uma coisa artificial e depois você não conseguir sustentar aquilo, né? Então eu diria que uma pessoa nessa plataforma, ela não conseguiria amor por Krishna puro, mas ela alcançaria mais amor por Krishna do que ela já tem agora, e esse amor por Krishna que ela vai alcançar a mais, vai naturalmente levar ela a continuar progredindo. Luiz Lerner, boa noite. O que dizem de sociedades que legalizam a venda de drogas como álcool e cigarro e proíbem uma droga como a maconha, que já é comprovado cientificamente que faz muito menos mal que essas duas drogas legalizadas? Porque isso acontece, não é algo sem sentido? Não é uma hipocrisia? Totalmente, né? Assim, como diz o meme, né? Enfim, a hipocrisia, né? Tem esse meme agora. Não sei se vocês já viram, tá aparecendo toda hora aí. E a gente vê, por exemplo, o estrago, mesmo que o álcool causou na sociedade americana, foi muito maior durante a época da lei seca, na época que ele era criminalizado, que tinha toda uma máfia italiana, assim, vendendo álcool, né? Assim, era muito difícil para o governo regular, era muito difícil para o governo usar o dinheiro do imposto em medidas socioeducativas, e com certeza a quantidade de mortes por tabaco e álcool, né? Álcool, a quantidade de mortes de trânsito, assim, né? De morte no trânsito causadas pelo álcool, a quantidade de violência doméstica causada pelo álcool, a quantidade de câncer passivo desenvolvido, né? Pelo tabaco, assim, milhares de vezes muito mais fatal do que o consumo da maconha. Isso é verdade. E também existe, assim, esse mito no mundo, né, de que quando, assim, se a maconha é descriminalizada, assim, é como se o mundo inteiro fosse virar um grande centro acadêmico universitário, assim, as pessoas fumando maconha a qualquer hora, a qualquer momento, sem motivo. Mas a gente vê que, assim, por exemplo, a regulamentação do tabaco tem diminuído muito, né, assim, o consumo de tabaco. Aqui no Brasil funcionou bastante, né, funcionou até melhor do que na Europa, né, as medidas socioeducativas em relação ao tabaco. Então é isso aí que você falou mesmo, é hipocrisia. Lenice, os adolescentes que entram pro tráfico por falta de opção. Comentou isso, é verdade. Foi a continuação do comentário anterior dela, né, como a criminalização das drogas, ela intensifica, né, as desigualdades sociais, é verdade. Aline, de novo. As drogas regulamentadas são como as medicações, que são drogas, mas são legalizadas e muitas vezes precisamos fazer o uso no decorrer da vida. É exatamente isso. As drogas que já são legalizadas, que são regulamentadas, elas também causam dependência, elas também têm efeitos colaterais, mas precisamos delas, assim, precisamos delas para evitar coisa pior, né? Então, assim, é exatamente o mesmo caso, né? E a Patrícia lembrou um ponto importante, é com canabidiol, não é a maconha, não tem o THC. Exatamente, esse é o ponto também. A Fanny falou, sim, tem remédios que causam dependência. Lenice, o próprio álcool que é liberado causa muito mais violência e desequilíbrio do que a maconha. O álcool mata muito mais, sim. A Patrícia continuou explicando. A maconha tem THC que produz a reação de alucinação. Ainda tem isso. A questão, né, a questão dos estudos com o medicamento feito com maconha é para ver se ele tem potencial de dependência química, né? O efeito alucinógeno, com certeza, ele não tem. Mas o ponto é esse, já existem drogas legalizadas que têm o efeito, né, que causam dependência química, e não existe estudo conclusivo ainda sobre o ponto de gerar dependência química, né, no caso do remédio feito com canabidiol. O Léo Borges. E aí, Léo, tudo bem? Hare Krishna Nissinha, especificamente a legalização das drogas no Brasil não vai acabar com o crime organizado, que vai comercializar drogas clandestinamente, mais barato e para menores, sem controle do Estado. Hoje já lucram com aluguel de armas para assalto a banco e sequestros, e certamente
iriam intensificar essas ações. Facilitar o acesso a drogas não resolveria esse problema e levaria um número maior de jovens ao consumo de drogas, mesmo as mais leves, como maconha, droga psicodisléptica que despersonaliza. Em uma faixa etária mais jovem, acarretaria em um grave problema social. Isso não atrapalharia o Dharma de forma contundente? Assim, sim, se a descriminalização levar ao aumento do consumo, levar a um fortalecimento do tráfico, ou pelo menos não levar à diminuição dele, sim, atrapalharia, né? É como eu falei, assim, eu não sou um cientista político, eu não sei quais seriam as consequências no Brasil. Eu sei que as consequências em outros lugares foram mistas, né? Tiveram lugares que tiveram boas consequências, bom efeito, outros lugares que não tiveram, né? Mesmo em países de primeiro mundo, como Holanda, assim, as consequências foram negativas, e tiveram lugares que tiveram consequências mistas, né? Tipo a Califórnia. Até agora, até esse momento. A gente também não tem tantos dados assim, mas a gente já tem alguns dados para poder fazer estudos estatísticos, né? Nesse ponto, assim, eu fico fora do debate, né? Eu não tenho background suficiente para prever. O Léo, com certeza, tem muito mais do que eu, né? Assim, ele trabalha diretamente com isso, então, assim, a análise dele é muito preciosa, né? Mas é o ponto, né? Assim, se descriminalizar as drogas levar a efeitos sociais positivos, né? O ponto que a gente estava discutindo aqui, é sim, assim, favorável ao Dharma liberar e regulamentar essa descriminalização das drogas, se de uma forma geral diminuir, né, assim, o nível de violência, levar assim, a melhora em outros âmbitos sociais, né? Eu não tenho elementos suficientes para discutir se isso aconteceria no Brasil, né? Mas o ponto é, da perspectiva do Dharma, é possível sim descriminalizar se isso for socialmente favorável. Se vai ser em uma região, não vai ser, aí assim, isso já foge do meu escopo. O Pedro agora, boa noite, Pedro. Já li que a gândia é uma erva medicinal do Ayurveda. Legalizar gândia também não seria impedir a discriminação e perseguição de culturas e religiões como o Santo Daime e o Rastafari? Então, essa informação de que a gândia ela já tinha esse papel medicinal na Ayurveda, eu nunca soube, né? Com certeza existem assim existem movimentos assim, existem religiões que vão usar ervas com determinados fins de assim promoção da consciência, né? A única vez que eu vi isso sendo citado nos Vedas foi no Yoga Sutra de Patanjali. Na verdade, em um dos primeiros versos do 3º capítulo do Yoga Sutra, eu não lembro qual é o verso, mas com certeza eu lembro que é um dos primeiros do 3º capítulo. Né? E Patanjali, inclusive, fala que um método preliminar de alguém assim se livrar dos seus sânskaras, de alguém se livrar das suas impressões mentais negativas, é usar certas ervas, e ao mesmo tempo que ele fala que isso é um método preliminar, ele fala que isso não é um método assim que vai ajudar a gente a alcançar a consciência pura. Ele fala que ajuda assim você começar a se libertar desses sânskaras. É igual a meditação no vazio do budismo. Ajuda a liberar de certos sânskaras, mas não dá uma relação com Deus, não ajuda a ter uma relação com Krishna. Essa é a única vez que eu vi uma opinião sobre isso nos Vedas. Agora, justamente, né, assim, é uma questão cultural importante, né, assim, diminuir a discriminação, a perseguição com essas culturas, e aí tem que ver o impacto que vai causar em outras questões de violência, né, questões que vão ser afetadas de uma forma geral no âmbito social. E o meu ponto é esse, meu ponto é, se assim for analisado, se verificar de que vai ajudar socialmente, não acho que isso fira os princípios do Dharma, muito pelo contrário. Apesar de que a intoxicação, ela sempre vai constituir uma quebra de um pilar do Dharma. Mas é isso, a gente vai ver que a cultura védica, ela permitia a liberdade individual, mesmo a liberdade de ir contra os pilares do Dharma, desde que você não afete outras pessoas, porque isso inclusive faz parte do seu processo de avanço espiritual, né? Você aprender a administrar sua liberdade. Agora, como o Léo falou, a opinião do Léo, por exemplo, é de que vai ter consequências sociais negativas, né? Vai aumentar o acesso. Vai aumentar o acesso, assim, né? E vai assim, se isso de fato acontecer, aí, assim, eu acho que é uma questão delicada. Eu acho que a gente não poderia entrar nesse campo, né? Aí fica com os peritos da área. Porque não é simplesmente
gente legalizar, né? Tem que ter um suporte educativo, orientação familiar nas escolas. Justamente, assim, para isso funcionar, depende da qualidade, né, da legislação, depende da qualidade da aplicação da legislação, depende das medidas socioeducativas, que é isso. Aqui no Brasil, cada região é de um jeito, mas eu acho que a gente também, não sei se a gente tem essa maturidade toda, né? Mas tem todo um contexto junto, né? Aí o Léo continuou falando, a questão do aborto não seria parecida com o suicídio? Ninguém é a favor do aborto, nem a mulher que comete. Geralmente ela pratica por desespero devido ao abandono e negação do pai, da família e da sociedade, ainda durante a gestação. Só quem é a favor do aborto é o pai que abandonou o filho e o médico que lucra com abortos clandestinos. Então, as estatísticas no Brasil mostram que não, que muitas vezes a maior parte dos abortos aqui vem justamente da tradicional família brasileira cristã, casais que já são casados, têm nível superior, têm emprego, têm filhos já, né? E assim tiveram estavam com algum método contraceptivo e esse método falhou. E aí o que eles fizeram é recorrer ao aborto porque eles não querem desestabilizar a família deles de classe média bacana, burguesa, né? Então eles não quiseram assim ter que onerar os custos, né? Assim, quiseram reduzir a plataforma de conforto deles com mais um filho, né? A maior parte dos abortos não são em casos de violência ou então de que o pai foge. No Brasil não são, né? A maior parte dos casos de aborto no Brasil, estatisticamente comprovado, vem de casais, pessoas que têm relacionamentos estáveis, muitas vezes religiosos, né? Os mesmos religiosos que depois vão na internet criticar esses casos assim muito específicos, né? Mas com certeza, existem bastante casos que estão nessa plataforma aqui que o Léo falou, né? Que é por desespero, que é por desamparo. Então, assim, se a gente é pró-vida, a gente também tem que ser assim ativistas da situação que vai permitir uma vida digna, como os Vedas defendem. Os Vedas defendem a vida, mas também defendem uma vida assim que é suprida pelo Estado de forma justa nos mais diversos âmbitos dela. A Samantha Sampaio, boa noite, Samantha. Penso que o lugar de fala é de quem vai ter responsabilidade pelo resto da vida daquela criança. Pensando em posicionamento religioso, as instituições devem instruir a respeito das consequências do ato de abortar e não julgar ou recriminar a mãe que porventura vem abortar. Afinal, foi isso que Krishna fez com Arjuna. Passou informações e deu a opção de escolha de luta ou não. Excluir, cancelar alguém por ter decidido pelo aborto é também abortar uma vida no caminho espiritual. Então, aí que está também um ponto, né, é que se a gente também quer ser pró-vida e tem alguém que tem uma gestação e não tem condições de levar adiante, né, assim, o cuidado com aquela criança, tanto o governo quanto principalmente as instituições religiosas que são pró-vida, elas também vão ter que criar condições também de facilitar outros lares também para essas crianças, né? Para elas poderem continuar a vida delas, né? Então, não acho que é o mesmo caso de Krishna com Arjuna, porque no caso de Arjuna, ele que ia lutar ou ele que não ia lutar, ele que ia cumprir o Dharma ou ele que não ia cumprir o Dharma, né? No caso, tem a mãe, mas também tem o feto, que é outra vida. Então, assim, acho que essa analogia, ela não fecha aqui nesse caso, mas eu concordo com você que a responsabilidade de cuidar da criança é algo que pesa muito, e se a gente quer opinar sobre esse assunto, então a gente também tem que compartilhar esse fardo que é cuidar da criança, ou até mesmo, assim, levar adiante assim, o cuidado da criança caso a mãe queira não participar. Eu acho sim que ela tem o direito de não, talvez de não participar, dependendo das condições onde se deu a gestação, né? Mas a gente tem que criar facilidades para poder a criança continuar a vida dela em outra família, em outro lar. Então, nesse ponto, assim, eu concordo sim. Fanny, a vida ou a morte segue os caminhos da lei. Lenice, a sociedade patriarcal é revoltante porque a mulher é sempre culpabilizada. Isso é verdade. Isso, assim, a gente vive numa sociedade onde o fardo sempre vai maior para a mãe, assim, temos muitas mais facilidades para os homens, né? Esse é um ponto importante, né? E a gente vai ver que os Vedas falam que tem 4 camadas da sociedade que tem sempre que ser mais protegida do que as outras, né? Que são os idosos, né? Os idosos, as crianças,
as mulheres, né, principalmente gestantes, né, então os idosos, as crianças, os gestantes e os animais, porque eles estão numa posição de vulnerabilidade maior. E o que acontece na sociedade é que a nossa sociedade é totalmente oposta ao Dharma, né? A gente vai ver que os seres que estão nessas posições, eles ficam ainda mais vulneráveis. O Léo: as mulheres excluídas do contexto social que sofreram com a negação e o abandono do pai das crianças não entram nas estatísticas. Ah, isso é um ponto interessante. Vamos continuar lendo aqui. O pai aborta o filho primeiro e a sociedade, a família e o Estado viram as costas para ela. Ela fica sem opção. Faz aborto clandestino e corre risco de morte também. Nesse caso, não seria um problema social e de saúde pública? Não, assim, realmente o Léo me fez pensar uma coisa que eu não tinha pensado aqui. Obrigado por esse comentário, assim, eu gostei bastante. Por exemplo, agora no caso da Covid, a gente vê, assim, subnotificação terrível, né? A gente vê muita subnotificação dos casos que realmente estão acontecendo, dos óbitos que estão acontecendo. Então a gente estima que, na verdade, a quantidade de casos reais, pelo menos assim nos 3 primeiros meses da pandemia, sejam 17 vezes maior no Brasil do que aqueles que são realmente validados, né, que são realmente computados nas estatísticas, né? Então, assim, estatísticas sempre sofrem de subnotificação e países em desenvolvimento sempre têm subnotificação mais grave, né? Então, com certeza, existe muita subnotificação nesses casos de aborto. Eu não tinha parado para pensar nisso, só me atentei agora nesse comentário do Léo. Depois eu vou pesquisar para ver quais são as críticas e, na verdade, quais são as métricas usadas nessas estatísticas do aborto. É um ponto muito relevante. Mas a pergunta final do Léo nesse caso não seria um problema social e de saúde pública? Sempre foi um caso de saúde pública, né? Esse ponto é um ponto de saúde pública. Então, assim, o que religiosos podem fazer é justamente, assim, fornecer base filosófica para reflexão e fornecer apoio, né, para pessoas que estão em posições vulneráveis, para as pessoas que estão passando por essas situações. Essas duas coisas juntas, né? Então, assim, eu não acho que filosofias religiosas sejam excluídas desse debate público, porque todo debate público ele é amparado em pressupostos, né, filosóficos que fogem tanto do ambiente público quanto do ambiente acadêmico. Todos os debates públicos, todos os debates, inclusive acadêmicos, eles vão beber de pressupostos filosóficos, né, que são pré-públicos ou pré-acadêmicos, né? Tem um acadêmico chamado Roy Bhaskar que ele mostra muito bem isso, né? Então, assim, eu não acho que só o fato de ser uma questão de saúde pública exclua a participação de religiosos do debate. Mas esses religiosos eles têm que ser condizentes com aquilo que eles estão pregando. Então, como já falei e reafirmo de novo, se eles querem participar do debate, eles têm que também participar do ativismo social para criar as condições sociais ideais para que a vida seja mantida. E eles podem participar do debate do ponto, né, assim, que é cabível para eles, mas a questão continua sendo, acima de qualquer coisa, como o Léo assim ressaltou aqui na pergunta dele, uma questão de saúde pública. Aline: por que na Índia sempre foi permitido que homens adultos se casassem com crianças? Os Vedas falam algo sobre isso? Nem sempre foi permitido, não. Assim, isso não é uma coisa védica. Inclusive, nos Dharma Shastras, se fala que, na verdade, deve se casar a partir dos 16 anos, né? Então, assim, a idade para casamento é 2 anos abaixo da nossa idade para se tornar maior aqui no Ocidente, né? Então, essa visão de sempre foi permitido se casar com crianças não é assim o que parece pelos Vedas, não. Na verdade, os Vedas falam de 8 tipos de casamento e só existe uma menção à idade. E fala dessa idade, assim, né, do final da adolescência, como sendo a idade pelo qual você pode começar a se casar. Esses casamentos entre crianças, eles são uma coisa cultural da Índia, eles não têm nada a ver com os Vedas, né? Assim, é uma deturpação cultural. Assim como o sistema de castas é uma coisa posterior. O Léo continuou: não quero ser mal interpretado, que quero dizer que em muitos casos não é uma decisão como não comer carne, não se intoxicar, não ser promíscuo ou não jogar.
Socialmente, a mulher que pratica é levada pelo desespero a praticar. Eu vi muitos casos assim. Com certeza, em muitos casos, a mulher se sente muito mal. Assim, eu conheci 2 mulheres, né, que abortaram e, assim, isso não reduziu, assim, o fardo psicológico delas. Pelo contrário, elas levaram culpa, assim, por toda a vida adulta delas, né. Eu só conheci esses 2 casos. Mas eu entendo, assim, o ponto do Léo e acho um ponto muito relevante, né, assim... A questão de desamparo da mulher leva ela a coisas extremas. Assim como ele bem comparou no primeiro comentário dele, é muito parecido com o caso do suicídio, só que é diferente do caso do suicídio, existe uma segunda vida, né, envolvida. Por isso que esse debate ele é mais delicado, por isso que assim, a gente vai ver um posicionamento um pouco mais forte nesse caso. Mas eu concordo assim, que assim, a questão do amparo à mulher ela deveria preceder qualquer debate ideológico. E essa é a minha crítica principal nesse debate ideológico dos 2 lados, tanto dos conservadores quanto dos progressistas, de que está todo mundo debatendo muito, mas tem pouca gente criando essa situação para amparar essas mulheres, né? O Bhagavan está por aí. E aí Bhagavan fala, o Padma Purana diz que os homens também estão envolvidos em abortos e também recebem karma. Qualquer mulher, Nari, que em sua vida tenha feito um aborto, ou um homem, Nara, que tenha feito isso, certamente terá um filho que nascerá morto na próxima reencarnação. A nossa sociedade ainda precisa de muita evolução para reconhecer a parte do aborto que é feito pelos homens, seja o pai, seja os governantes, que em sua grande maioria são homens. Então, muito bom assim o comentário do Bhagavan. Eu sabia desse ponto, mas eu não sabia qual era a citação. Então, o Bhagavan aqui mostrou o ponto, né? Padma Purana. Muito bem ressaltado, muito bem lembrado pelo Bhagavan. Rangadev, qualquer tipo de intoxicação é extremamente proibido. A maconha é perigosa sob o aspecto espiritual. Eu conheço muitos devotos que deixaram a consciência de Krishna com o uso da maconha e daime, que também é um tipo de intoxicante. É esperado que aqueles que desejam liberação do mundo material não discutem esse assunto e sabem muito bem que causa danos à alma. Temos que pensar nas consequências da alma. Então, assim, os Vedas realmente vão falar que a intoxicação fere, né, um dos pilares do Dharma. Mas tem muitas coisas que também ferem, assim, os pilares do Dharma, né? Então, Krishna vai falar no capítulo 3 da Bhagavad Gita sobre, assim, o porquê da gente ser sempre atraído, né? Porquê da gente ser sempre atraído por coisas materiais. Ele vai falar que assim que Kama, que a luxúria, ela se assentou, ela se alojou tanto no nosso discernimento, quanto nas nossas emoções, quanto nos nossos sentidos, né? Então, assim, existem muitos motivos pelos quais a gente fica preso a esse mundo, né? O fato de não ter empatia pelos outros, né? O fato de não se preocupar com as necessidades alheias, tudo isso condiciona uma alma a um mundo material. A intoxicação, com certeza, condiciona, mas existem muitos tipos de intoxicação, como por exemplo o orgulho também intoxica a gente, né? O orgulho de se sentir superior também é um tipo de intoxicação, né? Então a gente também vai ver pessoas intoxicadas de várias formas, né? Intoxicado com entretenimento, intoxicado com orgulho, né? Então, assim, se a gente não é tão pesado com essa intoxicação, assim, a gente tem que ir com calma com pessoas que também têm outras questões, né? Por que elas estão presas em outra intoxicação? Por que talvez elas tenham dependência daquele tipo de intoxicação, né? Então, claro, os Vedas são sempre contra a intoxicação, mas eles são mais ainda a favor da gente ter empatia. Então, não é com repressão que a gente vai curar a intoxicação, é com empatia, né? Assim, uma pessoa que ela tá bem, que ela tá saudável espiritualmente, ela vai desenvolver força para superar essas coisas. Então, não é repressão. Uma vez Suhotra Swami, que é um discípulo alemão de Prabhupada, ele perguntou para Prabhupada de onde vem a vida, de onde vem a força na vida espiritual. E Prabhupada falou de raga, do apego por Krishna. E de onde vem o apego por Krishna? Prabhupada falou de você estar feliz na associação com os devotos de Krishna, né? Então, assim, os devotos de Krishna têm que ser muito amorosos, muito compassivos, que aí a pessoa vai se apegar a Krishna e aí, naturalmente, ela vai desenvolver força. Não é só na base da repressão, isso é uma coisa muito perigosa. Quando o Hridayananda Goswami recebeu a iniciação dele de sannyasa, né, de um monge renunciado, ele falou para Prabhupada que ele gostaria de pregar nas universidades dos Estados Unidos e pediu para Prabhupada
qual era a principal instrução que ele tinha. E Prabhupada falou, nunca pregue a consciência de Krishna como um conjunto de regras, porque ela não é um conjunto de regras morais. A consciência de Krishna é amor por Krishna. E quando a gente desenvolve amor por Krishna, naturalmente a gente desenvolve força para fazer o que Krishna quer, e não o contrário. Não é que seguir regras morais vai dar força para a gente amar Krishna. É amar Krishna que vai dar força para a gente seguir regras morais, e muitas vezes os devotos invertem isso. E em vez de assim, fazerem a consciência de Krishna ser o que é um processo de relacionamento amoroso com Krishna, transformam a consciência de Krishna em só mais uma religião material. Então é muito perigoso ter essa visão, né? Assim. Mas também tem os que não querem seguir nenhuma regra. Claro, a gente falou no domingo sobre as apasampradayas, que são os desvios, né, assim, filosóficos que tem dentro da consciência de Krishna, e um deles era o Bola, né? O Bola acha que já que Krishna é tão misericordioso, você não precisa seguir regra nenhuma, né? Então isso é um desvio, porque quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente quer agradar aquela pessoa. E o que Krishna quer? Krishna não quer intoxicação, então se eu quero agradar ele, eu não vou me intoxicar. Mas muitas vezes a gente precisa de força para fazer isso. E essa força ela já vem da atração por Krishna. Então a atração, o relacionamento com Krishna, ele assim precede as regras morais. Ele não depende das regras morais, porque as regras morais, elas são úteis, elas fazem parte do processo, mas elas ainda são algo material. E amor por Krishna é algo espiritual. Então uma regra material, uma disciplina material não pode gerar assim um avanço espiritual. O que pode gerar avanço espiritual é você se atrair por Krishna. E quando você se atrai por Krishna, aí você segue as regras, não porque elas são regras morais, mas porque você quer agradar ele. Ou seja, elas não são regras morais por si só, elas fazem parte do seu relacionamento com Krishna, e aí por causa disso elas se tornam espirituais. Porque elas estão fazendo parte desse processo de oferenda a Krishna. Vamos lá. Nossa, tem muito comentário. Jair, boa noite, Jair. Ei, uai, às vezes cachimbo xamã não trago. Não entendi muito bem. Eu só uso quando quero fazer oração, aprendi com o xamã e canto e já separo de madrugada. Importante é fazer a oração. Flávia, muitos meninos entram para o tráfico por passar necessidade financeira. Se não tiver mais tráfico, mas tiver desigualdade social, esses jovens vão buscar outra forma ilícita de ganhar esse dinheiro. Assim, muito bom o comentário da Flávia, né? A desigualdade social, inevitavelmente, ela vai gerar todo tipo de problema social, né? Então, assim, para ir na raiz do problema, tem que atacar a questão da educação, tem que atacar questões sociais fundamentais, né? Não adianta só, assim, combater a consequência do problema, né? Tem que ir direto na raiz do problema. Bem lembrado. Aline, a expansão da consciência promovida por algumas plantas naturalmente pode ser considerado algo vindo do divino? Então, a versão que os Vedas dão, a única pessoa que eu vi explicar isso é Patanjali, né, assim mais ou menos, e os mestres, né, da tradição do Ashtanga que comentam, né? Patanjali, na verdade, ele fala isso no Yoga Sutra. E o Yoga Sutra, como o nome já diz, sutras são aforismos, então é tudo muito resumido. Então, Patanjali fala que existem sim ervas e coisas externas que ajudam a gente a ter uma expansãozinha de consciência, e ele fala que isso pode ajudar a gente, mas que na verdade não pode ajudar a gente a alcançar amor por Deus, alcançar a transcendência, alcançar um estado espiritual. Isso pode ajudar só assim a gente a talvez se livrar de sânskaras, de impressões materiais negativas, né? Então, é como a mesma meditação no vazio, ela tem esse mesmo efeito. Ela não promove um encontro com a transcendência, ela promove só, assim, a inibição de sânskaras negativos, né? Patanjali fala isso de forma muito sintetizada, mas aí depois a gente vai ver que tem mestres que explicaram o Yoga Sutra, que comentaram isso com mais detalhes. Patrícia, Uddhava fala sobre algumas ervas e mantras que, se usados, podem ajudar, mas não lembro para qual fim. Ah, é verdade, Patrícia lembrou, né? Não é Uddhava, né? É Krishna, mas Krishna fala isso para Uddhava, na Uddhava Gita, né? O 11º canto do Bhagavatam. É esse mesmo ponto, né? É esse mesmo ponto que Patanjali está falando. Existem essas ervas que podem ajudar a tirar determinados sânskaras negativos. Eu não sei quais são, né? Eu não sei se a maconha está incluso entre eles. Pelo que o Pedro falou, parece que sim, né? Que a ganja, né? Como é conhecido em sânscrito, ela também tem esse papel. Eu já não conheço
todos esses detalhes, né? Mas é isso, essas ervas elas não ajudam a alcançar a transcendência, elas ajudam só a alcançar uma determinada purificação material e mesmo assim o uso delas é feito dentro de determinadas circunstâncias, né? É diferente do consumo recreativo que as pessoas fazem no mundo contemporâneo. É um outro contexto, né? Elas usam num contexto de meditação, junto com outras disciplinas espirituais, né? E mesmo assim é limitado o alcance disso. A Fernanda. Boa noite, queridos Haribo. Boa noite, Fernanda. Quero já deixar minha pergunta... Ah, tá. Aqui a Fernanda, ela perguntou. Se Prabhupada estivesse aqui em nossos dias, qual seria a sua possível visão quanto à normalização, mas nem cabe uma legalização da cannabis, uma vez que as pesquisas e avanços da cannabis medicinal têm avançado desde 1990 e a OMS retirou esse ano da categoria de drogas. Então, assim, Prabhupada era um pensador muito prático, né? Quando ele sabia dos dados, né, isso levava ele a refletir. Se ele soubesse, né, que assim, existe um uso medicinal, um uso terapêutico para essas drogas e que isso não tem um efeito alucinógeno, assim, é perigoso falar o que Prabhupada diria, mas dentro da linha de raciocínio que a gente aprende com ele, né, e que aprende pelos livros dele, eu acho que isso não seria um tabu, eu acho que isso seria algo totalmente aceito por ele, porque, na verdade, se o pilar que é destruído pelo consumo de drogas é esse pilar da tapácia, esse pilar da austeridade, né, essa nossa capacidade de tomar boas decisões, de aplicar nosso discernimento, né, para evitar situações, né, que são prejudiciais para a gente e aplicar esse discernimento, mesmo que isso contrarie o nosso egoísmo, né, a gente precisa ter muita sobriedade para fazer isso. Então eu acho que, com certeza, né, assim, determinadas doenças com certeza vão afetar as nossas emoções de uma forma que a nossa inteligência, o nosso discernimento vai ser muito mais abalado do que usar mais um medicamento, mais uma droga, né? De forma regulada, acho que nenhum ponto, né? Nenhum problema. Lenice, naturalmente vamos perdendo interesse por vícios quando encontramos o caminho espiritual. É esse o ponto, né? Assim, a próprio avanço espiritual vai dar força para a gente ir perdendo os vícios. Juda Tori, eu conheci a consciência de Krishna através do Santo Daime. Há mais de 10 anos não consagro, mas canto os hinos que vibram amor por Deus e pelo próximo. Assim, com certeza, né? Existem diversos processos que vão ajudar diversas almas que estão em diversos estados de consciência a progredirem para o próximo. É o que eu falei, né? Os Vedas, eles vão mostrar assim, qual é o ideal, qual é a plataforma de amor puro por Deus. E vão ajudar assim, a gente a sair do nosso estado que nós estamos para um estado acima. Mesmo que esse estado ainda não seja o estado ideal. Os Vedas, eles promovem um avanço gradual, né? Então, assim, os Vedas, eles não são assim como uma quimioterapia que querem fazer a gente virar santo a qualquer custo e que isso leva a uma repressão e que a gente tem. Não, os Vedas promovem um processo gradual, a gente vai avançando aos poucos, né? Então, se a gente avança para um estado melhor, que ainda não é o ideal, assim já é perfeito, como Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita, o mínimo avanço nesse caminho já protege a gente do maior dos perigos, né? Que é o perigo de, assim, perder, né, assim, a forma de vida humana, de desperdiçar essa vida, né? Então, assim, tanto quanto a gente avança, já é bom. Os Vedas, eles glorificam o avanço gradual, né? Os Vedas promovem isso, na verdade, né? Então, com certeza, existem diversos métodos, inclusive métodos... aqui, a Ju continuou falando, né? Daime Ayahuasca, para fins ritualísticos religiosos, é considerado enteógeno e não alucinógeno. Tem esse ponto também. Mas, enfim, assim, a gente vai ver que os Vedas, eles vão mostrar que tem diversos processos para pessoas em diversos níveis de consciência e, assim, muitas pessoas talvez precisem de algo, assim, externo a elas, né? Para poder começar a se libertar desses sânskaras que estão prendendo ela nesse mundo, né? Mas, claro, amor puro por Krishna vai vir só de uma única coisa,
que é o desejo de servir Krishna e o desejo de servir as outras almas que são partes de Krishna. Amor puro por Krishna não pode depender de nada externo, porque aí a gente estaria dizendo que algo material, algo externo, estaria criando na gente um sentimento espiritual. Mas isso não significa que esses processos eles não sejam úteis, né? Que eles não sejam úteis para um determinado período, uma determinada etapa do nosso progresso espiritual. Mas, assim, amor puro por Krishna só vai vir de Bhakti, só vai vir da relação com Krishna e da gente trabalhar para servir as outras almas que fazem parte de Krishna. Então é isso, pessoal. Então esse é um debate, são debates assim longuíssimos, delicados, né? A gente espera ter dado alguma contribuição para eles. Eu sei que é muito difícil esgotar esses debates, principalmente no caso do aborto, como assim, até o Léo lembrou muitas vezes, lembrou muito bem nos comentários. Tem casos assim muito específicos que não dá pra gente generalizar e tentar incluir tudo, né, num único debate, assim, dar uma conclusão final assim sobre tudo, mas a gente tentou pelo menos dar uma visão geral dos Vedas e ver como eles podem dialogar com o mundo contemporâneo dentro de uma perspectiva razoável, né? Espero que a gente tenha conseguido, porque são temas realmente bem difíceis, né? E eu não sou especialista em nenhum deles, né? Então é isso, pessoal. Espero que assim a gente tenha conseguido pelo menos contribuir nessa discussão.